Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, clique no like e aperte o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. Quarto dos Esquecidos. Existem fatos neste mundo que parece impossível, improvável de ter acontecido. A que ponto pode chegar o ser humano por seu orgulho, vaidade, do que os outros vão pensar, se incomodar com críticas, falatórios, para manter sua imagem, sua posição, condição social. Mesmo que para isso tenha que aniquilar a existência do outro, o outro do seu próprio sangue. Entre os séculos XVIII, XIX e início do século XX, muitas famílias, entre elas algumas ricas, dispensavam, escondiam da sociedade filhos que nascessem com alguma deficiência, alguma chamada normalidade, motivo de vergonha perante seu grupo social, para cobertar seus atos desumanos. Diziam ser castigo divino. Essas crianças especiais, que nasciam com alguma diferença, vista na época como problemas, eram escondidas por suas famílias. Algumas levadas para serem criadas distantes, em hospitais, casas de estranhos, que recebiam grande quantia em dinheiro para nunca revelar sua identidade. Outra forma bem horripilante era um quarto escondido, chamado de Quarto dos Esquecidos. O Quarto dos Esquecidos, mesmo sendo isolado, acabo correlacionando, ligando com a lembrança do caso de Willowbrook State School, um local de muitos esquecidos, uma escola estadual. Estes cômodos, o Quarto dos Esquecidos, eram escondidos em grandes mansões, castelos, em parte reclusos, em sótãos. Janelas não se abriam e portas eram trancadas e abertas somente por fora. Neste local, passava escondida, reclusa, a vida inteira de um ser humano, filhos com deficiências de casais. Seus próprios pais os mantinham aprisionados durante sua vida inteira, aos cuidados geralmente de uma governanta de extrema confiança, ou um serviçal que mantinha em segredo tumular esse fato. Esses cômodos não existiam nas plantas das mansões. Muitas dessas crianças não chegavam a viver muito. Pela falta de sol, liberdade, ar puro, vida social, humana, não brincavam, não tinham carinho, afeto, amor, o que encurtava suas vidas certamente. Como há pessoas que sofreram sérias privações nesta existência. Essas crianças, para seus ditos pais, porque na verdade não são pais, eram vistas como vergonha social, proeminente. Por isso suas histórias seriam trancadas em cadeados de segredo. Quando faleciam, eram enterradas sem conhecimento de ninguém. Seu sepultamento era escondido e secreto. Na cidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, uma senhora, Laurie Dumas, efetuou a compra de uma propriedade. Este imóvel fora construído em 1857. Na propriedade, descobre um estranho cômodo, do qual chama de estranho quarto. O chão era de metal, com um ralo, uma porta que só era aberta ou fechada por fora. Ao se aprofundar nos antigos proprietários, descobre que a mesma residência pertencera a um casal, o juiz Job Smith Carpenter e Frances Ellen Carpenter. Descobre ainda que no cemitério do qual o casal fora sepultado, havia um túmulo de uma criança de nome Ruth, filha do casal, vivendo de 1895 a 1900, não havendo nenhum registro do nascimento desta criança, sendo um importante e visado casal na sociedade e na imprensa da época. Só fora encontrado uma pequena nota do óbito de Ruth em um singelo tabloide da época. Era comum à época, como mencionamos acima, essas crianças serem escondidas, presas, sem oportunidades. Na época, eram vistas pela sociedade como deficientes, retardados ou qualquer outro tipo de associação negativa, tipo de anomalia não entendida à época. The Disappointment Room, o filme O Quarto dos Esquecidos, provém de sua base esses acontecimentos. Um suspense, terror psicológico de 2014, com estreia somente em 2016. Não muito bem aceito pela crítica, um fracasso comercial. Vamos lembrar que na Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler também promoveu uma atrocidade, a higienização de indesejáveis.
Memphis, eliminando todo e qualquer possuidor de deficiência. Na década de 30, logo ali atrás, não muito distante, fora construída uma escola para crianças e adultos deficientes no bairro de Willowbrook State School, State Island, em New York, de 1947 a 1987. Local de extremo abuso, falta de humanidade, de cuidados, incúria, desleixo, agressão e fome. Vamos observar como essas ideias permaneceram por tempos e ainda permanecem na concepção de alguns. Willowbrook era superlotado. Apesar de grande, não comportava o número de internos. Um senador da cidade de New York, Sr. Robert Kennedy, em uma visita ao local, menciona ser um poço de cobras, perante o que seus olhos viram. O mesmo saiu do local horrorizado. Era uma condição pior que um zoológico. Solicitou imediata mudança de tratamento, dando um prazo de 5 anos, mas nada fora realizado. Estes seres humanos ali colocados tiveram seus direitos básicos, direitos à sua humanidade, retirados, como relatou uma ex-funcionária, Diane Buglioli. Experimentos médicos foram usados aos internados. Neles injetados o vírus da hepatite, causando surto imediato. Este surto caminhou infelizmente entre 1956 a 1970. O famoso médico pediatra, o Dr. Paul Alan Oft, descreve os estudos dos médicos e pesquisadores. O Dr. Saul Krugman e o Dr. Robert Wayne McCollum Jr. a seguinte descrição: em um esforço para controlar surtos de hepatite, a equipe médica de Willowbrook consultou Krugman, descobriu que a hepatite se desenvolveu em 90% das crianças internadas em Willowbrook logo após sua chegada. Embora se soubesse que a hepatite era causada por um vírus, não se sabia como o vírus da hepatite se espalhava, se poderia ser evitado ou quantos tipos de vírus causavam a doença. Krugman usou os filhos de Willowbrook para responder estas perguntas. Um de seus estudos envolveu a alimentação de 60 crianças saudáveis com o vírus da hepatite, o vírus vivo, o vírus da hepatite vivo, de amostras de fezes. Krugman observou quanto a pele e os olhos deles ficaram amarelos e o fígado crescia. Ele os viu vomitar e se recusar a comer. Todas as crianças alimentadas com o vírus da hepatite ficaram doentes, algumas gravemente. Krugman argumentou que era justificável inocular crianças retardadas em Willowbrook com o vírus da hepatite, porque a maioria delas pegaria hepatite de qualquer maneira. Mas, ao dar hepatite propositalmente às crianças, Krugman aumentou essa chance em 100%. Havia bons e maus funcionários. Dos maus, há relatos de abusos emocionais, sexuais, físicos, um verdadeiro horror, e nada era feito. Imensos corredores continham portas de aço. A funcionária Buglioli relata: ao abrir uma das portas estava 40 crianças. Alguns sorriam, alguns perguntavam meu nome, outros ficaram em silêncio, apenas olhando para mim. Alguns caminharam em minha direção, alguns estavam deitados em carrinhos de madeira, e alguns estavam sentados no chão. Alguns estavam babando, outros chorando. Foi surreal e simplesmente errado, mas todos eles compartilhavam uma verdade inegável: eles eram todos crianças. Eram 50 a 60 pacientes para cada funcionário. Vagavam horas a fio por corredores, parecendo não ter fim. Em meados dos anos 60, denúncias são levadas pelo State Island Advance. Geraldo Rivera, da ABC News, intitula Willowbrook como a última desgraça. Foram ao ar a reportagem que deixou a todos impactados. Imagens que denunciavam os absurdos, a sujeira, maus tratos, doenças e morte. Uma chocante exposição das condições desumanas e abusos da Willowbrook State School. Direção de Geraldo Rivera, em 1972. Será que políticos realmente não tinham ideia do que acontecia em sua própria esfera? Mesmo que certos pais não tivessem a condição de cuidar de seus filhos por qualquer razão que fosse, não sabiam o que estava acontecendo, não os visitavam, não os acompanhavam em termos de tratamento e condições humanas? Mesmo assim, em março de 1972, pais entraram em uma coletiva ação no tribunal americano. Em 1975, é forçado a haver melhoras nas condições de Willowbrook, diminuindo o contingente, não superlotando, abrindo assim casas de grupo e oficinas protegidas. Depois de muitos acontecimentos, Willowbrook fecha definitivamente suas portas em 1987. Não deixou assim de ser lembrado como um ambiente dos esquecidos. No Brasil temos casos semelhantes, como o de Juqueri, o maior hospital psiquiátrico do país, e na década de 70 abrigava cerca de 18 mil pacientes, o
dobro de sua real capacidade. Também o Hospital Colônia de Barbacena, iniciado em 1903, fechado na década de 80. Alguns pacientes conseguiram sobreviver a tamanha crueldade, chegando a ser conhecida como a Cidade dos Loucos. Ali, tristemente, perderam suas vidas. Padeceram cerca de 60 mil pessoas, onde exatamente 70% não tinham diagnósticos de doenças mentais, internados à força, por vezes compulsoriamente. Um local de desumanização que durou 50 anos. O homem ainda não aprendeu a necessidade do respeito fraterno, da igualdade, do valor a cada vida, a cada indivíduo em particular, não importando sua condição étnica, cultural, religiosidade, gênero, classe. A vida é o respeito, é o direito a todos. Mesmo que pareça difícil ou talvez impossível chegar lá, vamos cada um fazer nossa parte, tentar cada um ver no outro aquilo que se há de melhor. Basta falar com amor, querer o bem, respeitar as diferenças e ser gentil. Estas ações nos levarão a grandes passos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.